A gente vai fazer a Lei Brasileira de Inclusão e o direito à educação. É a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Ela já está fazendo aniversário, né? Está fazendo 11 anos já. E é interessante quando a gente tem duas turmas, né? Que você vai fazendo os ajustes. No primeiro grupo, a gente dividiu a Lei Brasileira de Inclusão em duas. A primeira parte falava assim dos conceitos, da acessibilidade, e não deu tempo assim de fazer essa. Aí nós vamos entender, não, nós estamos com a educação. Essa noção de acessibilidade, ela é muito geral e a gente precisa se preocupar com a nossa questão aqui, que é o que vai pegar na prova. Pode cair uma questão de acessibilidade? Gente, concurso é cruel. Pode cair sim, mas eu penso que a gente tem que estar fiado para fazer a diferença nessa parte educacional. Então, primeiro vai falar desse direito à educação, que a educação, vocês vão ver a conversa agora com a Constituição. A LDB, a gente não consegue fazer uma aula de LDB, que é muita coisa, a gente vai vendo nas outras legislações. E até nos autores, na parte pedagógica. Então, a educação, ela constitui direito da pessoa com deficiência. É assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida. Eu não sei se eu já comentei, não, com vocês, assim, enquanto esse grupo não, né? Mas tem gente que já participou de outros projetos conosco. Quando eu dei aula no ensino superior, eu participei de uma banca que a aluna surda estava se formando, né? E aquilo para mim, que a minha vida é de ciclo 1 infantil, eu perguntei para as colegas, mas como que vai ser essa pessoa na sala de aula? Assisti a defesa da aluna surda oralizada, a professora de Libra junto e tal. E a professora de Educação Especial da faculdade me respondeu. Fundação Educacional de Ituverava, trabalhei durante 7 anos. Vai ser o seguinte, ela vai entrar, mas praticamente numa condição readaptada, ela não vai ter sala de aula. Por isso que a gente fala em todos os níveis, porque nós estamos aqui, a maioria de nós, trabalhadores da educação básica, no Fundamental 1, Fundamental 2 ou médio, infantil, né? No ensino superior, para a gente ver que são todos os níveis, também ocorre. Quais os níveis de ensino para a gente perceber? Isso que é uma pergunta assim, para todos os níveis. Qual o nível de ensino que tem? São 2, educação básica e superior. Da educação básica participam a educação infantil, educação fundamental e ensino médio, e o ensino superior, as graduações e as pós-graduações. Então, é garantido, de novo, o termo que conversa com a Constituição, aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas. Quais seriam essas habilidades desenvolvidas a todas as pessoas e aqui principalmente as com deficiência? Sensoriais, né? Habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo as suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Certo? Então, para o aluno da educação especial, gente, tem professor que se revolta e fala, para esse menino tudo pode. Põe uma coisa na cabeça. O direito do aluno, ele é muito maior do que o nosso de profissional. E o direito do aluno da educação especial, ele é maior do que quase tudo. Por que eu falo quase? Porque eu não sei o que falta. Mas ele é um direito que deve ser assegurado, ele é um direito que vai além dos nossos, como é que fala? Eu falo dos nossos limites, ele é maior do que tudo que nós conhecemos. E ele realmente pode situações que nós não podemos, que outro aluno não pode. Conforma. Parágrafo único aqui, desse direito à educação. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade. Quando eu falo sociedade, lembra, não é só a escola. É saúde, é Ministério Público, é Conselho Tutelar, é assistência, é outro órgão aqui, não estou lembrando. Assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência.
colocando-a a salvo de toda forma de violência, o que inclui a psicológica também, negligência e discriminação. Mas qual que é a qualidade da pessoa com deficiência? Se o SARESP é adaptado para ela, se a fluência leitura é do jeito dela, a qualidade dela, existe um documento, né, que é o PEI. Qual que é a sigla do PEI? Plano de Ensino Individualizado. A qualidade é obedecer aquele PEI de modo que ela tenha avanços progressivos. Então, é diferente para a criança que pode ser colocada na medida que pede um SARESP, na medida que pede um IDEB. O que o poder público tem que assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar? Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo da vida, já falou. Aprimoramento dos sistemas educacionais visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras, né, porque eu falei que tem aula das barreiras, e promovam a inclusão plena. Josefa, você quer falar agora ou você quer falar no particular? Vou dar um exemplo, enquanto a Jo decide aí. Né? É igual a pessoa fala, fui em tal escola, me negou a vaga. Gente, não, pode mandar, que eu depois a gente conversa lá. Eu fui em tal escola, foi negada a vaga para o meu filho e tal, né? E às vezes o professor fala, Ruth, já tem tantos aqui, traz um da educação especial. Multa para o diretor de, se não me engano, até 20 salários mínimos por recusar matrícula de uma criança com autismo. Isso eu estou me preparando para a aula que vai falar da lei do autismo. Não é? Então é uma questão muito séria. Ruth do céu, mas a escola não tem condições, mas vira uma questão de polícia. Alguém precisa olhar para a escola? Precisa, mas enquanto lei eu preciso aceitar. Enquanto profissional responsável pela matrícula, eu preciso atender. Claro que situações muito difíceis estão acontecendo na escola por ela não ter estrutura para receber as particularidades de algumas crianças, mas aí eu penso que é hora de reivindicar a participação dessa sociedade. Ministério Público, assistência social, mas a criança ela tem os seus direitos. Eu falei, direito do aluno da educação especial é maior que quase tudo. E eu sei, assim, 90%, eu não sei qual é o 10%. Então, por enquanto, ele precisa ser respeitado e ele tem muitos direitos que até, em alguns casos, desconhecemos, que precisamos estudar para não cair ali em descumprimento, até em questões legais enquanto profissionais. Projeto político pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado. Então, eu penso que o AEE, ele já é, assim, uma constante, embora tenha muitas críticas, né? Franca é um município de referência. Então, geralmente, o que é proposto aqui é cumprido. Né? Então, a gente sabe de outros lugares que não é cumprido da forma como deveria. Aqui não é cumprido da forma como deveria, porque precisa do apoio da sociedade. Essa sociedade está faltando. Que eu falei, os outros órgãos que institucionaliza o atendimento educacional especializado. Então, na minha proposta pedagógica, no meu plano de gestão, no meu plano gestor, nas minhas ações, eu estou falando aqui enquanto escola, né, de representante por uma escola, precisa constar a inclusão e o AEE, assim como demais serviços e adaptações razoáveis, ou seja, o prédio da escola ele tem que conter as adaptações, e nós, enquanto profissionais, temos que ter as nossas adaptações pedagógicas. Então, às vezes a gente chega assim, fala com o professor, vocês são os professores, vocês vão me entender, às vezes até se identificar quando eu falo o que eu estou falando. Aconteceu isso, assim, aconteceu comigo ano passado. Peraí, esse menino fez isso e aquilo, mas cadê o material adaptado dele? Mas ele já é alfabético.
Não, mas mesmo que ele seja alfabético, ele é educação especial, ele precisa de material adaptado. Ponto, mesmo que a adaptação seja pouca. E garantir seu pleno acesso ao currículo. A adaptação é o pleno acesso ao currículo, em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício da sua autonomia. Para a educação especial, a condição de igualdade não é ter a mesma prova, o mesmo material. É estar envolvido na mesma proposta. Se o material é adaptado, é trabalhar com o mesmo assunto. Não é o menino estar no quinto e ir lá pegar somente a prova do primeiro. E ele tem que estar onde os amigos estão. Ruth, que trem difícil. Eu falo mesmo, gente do céu, joga uma prova para eu adaptar na minha mão. Eu tenho pós em educação especial. Eu teria, assim, ia sair, joga na minha mão, sai. Ah, mas eu ia ter que estudar, ia ter que pedir apoio para os amigos para eu adaptar o material, porque eu não, é porque a minha educação especial é teórica. E eu tenho muito foco assim, na parte da legislação, que eu gosto muito e tal. Joga a prova adaptada na minha mão. Eu falo, sai, mas não é agora. Vou precisar de muita ajuda. A adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência. Ou seja, o menino ele tem as suas limitações, mas eu, profissional, eu tenho que oferecer potencialidades, coisas para ele ir além. Ruth, mas o além do menino nunca vai ser o além da classe, não tem importância. Esse PEI do menino tem que sair do lugar. O que é o PEI sair do lugar, gente? Lá tem os objetivos e metas adaptados. Eu tenho que sempre fazendo o menino crescer para ele atingir esses objetivos e metas e colocando outros. Aqui, ó, tem que favorecer o acesso, a permanência da criança, participação e aprendizagem. O poder público ele precisa também incentivar pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novos métodos, técnicas pedagógicas, materiais didáticos, equipamentos, recursos de tecnologia assistiva. Então, tá aí, por exemplo, na nossa região, tem a Universidade Federal de São Carlos, que tem um programa de referência em pós-graduação em educação especial, que precisa ver tudo isso. E hoje, as faculdades de tecnologia, né? A colega está falando aqui, eu preciso da lei impressa. A gente baixa aí e encaminha junto com o material, porque isso é bom ter em mãos, é bom rever, é nosso livro de cabeceira. Cada concurso está tendo tipo 3, 4 questões que se relacionam à inclusão. E na nossa prática, toda hora. Olha aqui, planejamento de estudos de caso, elaboração de plano de atendimento educacional, que é o PAEE, Plano de Atendimento Educacional Especializado, que é o plano realizado pela professora de educação especial, que está à frente de uma sala de recursos. Professor também, né, gente? Que eu conheço menininho na sala de recursos também. E ótimos, né? Uma sensibilidade muito boa para lidar com essas crianças. Organização de recursos e serviços de acessibilidade, também no ambiente escolar. E às vezes a gente vê elas fazendo assim, umas adaptações que parecem bobas, né? Amarrar o negócio no braço do menino para aquele, sabe, que faz o pezinho na hora de escrever, mexendo no lápis, coisas assim que não precisa comprar, mas tem aquelas coisas que são compradas. Para isso tem os recursos da sala de recursos. Estudos de caso, né? Sendo promovidos pela equipe escolar toda, não somente pelos professores de educação especial. Organização de recursos, serviços de acessibilidade e disponibilização de usabilidade pedagógica dos recursos de tecnologia assistiva. O que é isso? Usabilidade pedagógica dos recursos de tecnologia assistiva. Então, tem recursos tecnológicos feitos diretamente para a educação especial. Agora, qual que por exemplo, lá na direção de escola, a professora falou, Ruth, eu preciso que seja comprado um tablet. Não é um tablet necessariamente usado para educação especial, mas ali nós vamos buscar recursos, softwares, né? Recursos para adaptar aquele tablet com programas, com jogos, com outros recursos
que vão atender à usabilidade pedagógica que é colocada aqui. Eu lembro que eu ainda brinquei com a professora no passado, que ia ter a fluência leitora. Aí ela tinha pedido o tablet, né? Tinha o tablet, mas não exatamente para educação especial, né? Que os meninos fizeram a leitura. Aí eu falei para ela, olha, eu preciso da sua ajuda, porque eu sou cadastrada para aplicar. Eu não apliquei nada, viu, gente? Eu apliquei quando era coordenadora, fluência leitura. Mas é só você que sabe fazer o menino ler. O que era fazer o menino ler? Conseguir colocar naquele tablet os recursos pedagógicos e o manejo do profissional de modo a demonstrar que aquele aluno não verbal lia. Né? Eu falo, gente, nós estamos numa época de um conhecimento muito sofisticado. Outras questões, participação dos estudantes com deficiência e das famílias, né? Não adianta falar que o pai é chato e a mãe é chata. A família tem que ser envolvida em tudo na educação especial. Ai, mas aquela mãe não quer nem assinar para o menino e papai. Ai, o que nós vamos fazer? Atender essa mãe, atender esse menino da melhor maneira possível. Não existe uma coação. E no regular e na educação especial mais ainda, a família tem que ser ouvida constantemente. Geralmente, a família do aluno de educação especial na escola é chamada pelo nome, porque o contato é maior, porque a necessidade da criança é maior. E a gente sabe direitinho o nome daquela mãe, sabe onde que mora, quantos irmãos que tem. De outros alunos também, mas educação especial não tem como não saber, porque o contato ele é muito maior. E essa família tem que participar nas diversas instâncias de atuação na comunidade escolar. E elas atuam até fora, né? Tem umas que falam, putz do céu, vai acabar o apoio pedagógico? Eu vou lá, tem uma que entrou no Mulheres do Brasil, no grupo de mães atípicas, e fala, tô te representando lá. Mas não é a minha pessoa, está representando assim a escola, porque ela entende que a escola acolhe e que tem questões que são maiores que a escola. Aqui, adotar medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento para os meninos agora, dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, mesmo que os vocacionais não sejam da etapa que nós trabalhamos, levando em conta o talento, a criatividade, as habilidades, os interesses dos estudantes com deficiência. Então, estava conversando com uma professora de educação física de renome aqui em Franca. Ela falou, meus alunos com autismo eu estou levando para a corrida. Ou seja, tá dando assim, vazão, tá levando para corrida sim, né? Lembra daquele conforme a capacidade? É uma professora que trabalha no ensino básico, mas também trabalha com esporte de alto rendimento. Então tá trazendo aquela criança do material adaptado em determinada condição lembra lá da Constituição, quando fala conforme a capacidade de cada um, e visualizando a capacidade física da criança. A adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores. Então, o professor falava muito assim, né? Sei lá, não sei se eu falo mais antigo. Não tive isso na formação. Mas quem sai de uma faculdade agora, né? Que eu entrei com o ensino médio, a faculdade de História, 10 anos depois é que eu fiz a pedagogia. Tenho menos tempo de pedagogia do que de magistério. Realmente, quando eu fiz a faculdade de História e o magistério, não tive essa formação específica para a educação especial. Lembro que fizemos uma visita na PAI. Já na faculdade, ali, é que já tive a questão da inclusão, não tão específica como vemos hoje, né? Na grade de pedagogia, questões que envolviam estágio, disciplina obrigatória. Então, agora tem todas as formações especiais, formações iniciais, que é a da faculdade, de todos os cursos de licenciatura. E eu penso que a questão da inclusão não está somente nas licenciaturas, ela está também em outras faculdades, em bacharelados, né? Aqui, inicial e continuada de professores e oferta de formação de continuada para o atendimento educacional especializado.
Então, todos nós precisamos ter a formação aí para o AEE.